Olá pessoal, eu sou o Lucas da Barracuda e estou aqui para mostrar para vocês o passo a passo para a execução de um teste de permeabilidade através da infusão de um painel de espuma de PVC e fibra de vidro. E se você não sabe o que é teste de permeabilidade, recomendo a leitura do post sobre o tema no nosso blog Manual de Construção de Barcos, o link segue aqui na descrição. Basicamente, a permeabilidade é um parâmetro que nos permite calcular o tempo de infusão e o avanço da linha de resina. O que o software faz é utilizar uma versão simplificada da lei de Darcy para calcular o tempo de infusão. E para resolver essa equação, ela utiliza dados que a gente coloca, como por exemplo a permeabilidade. Como vocês podem ver na equação, a lei de Darcy é dada pela multiplicação da porosidade vezes a viscosidade da resina vezes o comprimento do laminado ao quadrado, tudo isso dividido por 2 vezes o gradiente de pressão vezes a permeabilidade do laminado. A viscosidade da resina é um dado que a gente consegue extrair do datasheet do material, e ela varia muito com a temperatura do ambiente. A porosidade do laminado é a quantidade de vazio entre os materiais. Já o gradiente de pressão representa a pressão de vácuo exercida no laminado. E aí fica faltando o valor da permeabilidade, que é a última variável que precisamos fornecer para realizar a simulação. E como não tem forma melhor de aprender do que fazendo, vamos mostrar na prática como fazer o teste de permeabilidade. Queremos saber o tempo que a resina leva para percorrer determinado comprimento de um laminado. E para isso, invertemos a lei de Darcy. Com isso, a informação que falta é o coeficiente gerado pela divisão da distância ao quadrado pelo tempo. No teste de hoje, vamos determinar a permeabilidade de um painel sanduíche com as faces construídas em 2 camadas de tecido biaxial em X de 400 gramas por metro quadrado e um núcleo de inicial de 60 kg por metro cúbico com 20 mm de espessura. Para ajudar no desmolde da peça e dos consumíveis, vamos utilizar 2 camadas de tecido desmoldante de poliamida, também conhecido como Peel Ply. As linhas de resina e de vácuo vão ser formadas por espiradutos de meia polegada e 3/4 de polegada, respectivamente. Por fim, o filme de vácuo foi selecionado para suportar o pico isotérmico de 110 graus Celsius da resina. Vamos começar com a aplicação do tack tape para garantir que ela não vai ser aplicada em uma superfície contaminada com desmoldante. Isso poderia prejudicar a adesão e provocar vazamentos mais tarde. Utilizando essa abordagem, garantimos que o teste atinja o máximo de vácuo que a bomba é capaz de exercer. Para não contaminar a tack tape durante a aplicação do desmoldante, é recomendável que ela seja isolada com fita crepe, o que vai evitar problemas de adesão entre a tack tape e o filme de vácuo. Antes da aplicação do desmoldante, é preciso utilizar os equipamentos de proteção individual adequados. Nesse caso, é importante o uso da máscara PFF2, óculos de proteção e das luvas. Com a superfície do molde limpa, vamos para a aplicação do desmoldante escolhido. Existem muitas opções boas no mercado e a escolha vai depender do tipo de laminação que você vai realizar. No nosso caso, vamos optar por um desmoldante semi-permanente que fornece uma barreira química que impede que a resina grude no molde. Nosso laminado vai levar Peel Ply nas 2 faces. Então, com a superfície do molde preparada, podemos aplicar uma camada bem fina de adesivo spray para nos ajudar a posicionar o tecido e impedir que ele se mova durante a aplicação das demais camadas. Fique atento para não aplicar muito adesivo, porque isso pode comprometer a cor da resina e o acabamento da peça. É importante que o Peel Ply tenha uma sobra de 50 a 100 mm em todas as arestas do laminado. Nossos tecidos de fibra de vidro têm 1350 por 600 mm, então vamos utilizar camadas de Peel Ply com 1400 por 700 mm. É sempre bom que o Peel Ply esteja o mais esticado possível, para que não gere imperfeições na superfície do laminado. A maioria dos tecidos desse tipo possuem a largura do rolo de 900 mm. Então, caso sua peça for mais larga que isso, você pode sobrepor o Peel Ply em uma faixa de 30 a 50 mm, o que não é o caso aqui. Com o Peel Ply no seu lugar, podemos começar a posicionar os reforços da face interna.
Para que o tecido da primeira camada não se desloque, vamos novamente aplicar uma fina camada de adesivo de contato. É preciso utilizar um adesivo com uso indicado para laminação e que garanta que não vai acontecer nenhum tipo de reação com a resina de infusão. É importante que o tecido esteja bem esticado e é necessário cuidado para que a trama não seja desfeita e que a orientação do reforço seja mantida. Aqui estamos utilizando um tecido biaxial em X com 300 gramas. Mais uma vez, utilizamos adesivo spray, dessa vez para ajudar no posicionamento da segunda camada de fibra de vidro. É importante que ela seja posicionada exatamente em cima da primeira, para que não haja dobras. Essa camada deve ser bem esticada para que não haja formação de vazios entre as camadas, o que prejudicaria muito a qualidade do laminado. Depois do posicionamento das primeiras camadas de fibra de vidro, também conhecidas como inner skin, é hora de colocar o material de núcleo. Vamos utilizar uma placa de espuma de PVC de 20 mm de espessura, com dimensões de 1100 por 500 mm. Ela será posicionada a mais ou menos 50 mm da aresta de 600 mm de tecido de fibra de vidro. Com o núcleo em seu lugar, é hora de aplicar as camadas externas de fibra de vidro que formam o outer skin. Novamente, aplicamos o adesivo spray e desenrolamos o tecido na direção longitudinal da placa. O passo mais importante de posicionamento dos tecidos da camada externa é a sua acomodação nas quinas de 90 graus do núcleo. É importante garantir que não fiquem espaços vazios, principalmente nas arestas laterais, já que esses vazios podem criar canais de baixa permeabilidade e fazer com que a resina passe por ali ao invés de pregnar no laminado corretamente com uma frente uniforme. Para acomodar o tecido da melhor forma possível, além do adesivo spray, utilize uma espátula para moldar a camada nas arestas da placa. Se for preciso, é possível fazer pequenos cortes nas laterais do tecido para que ele se adeque melhor às vestes da placa. Para o posicionamento da última camada de fibra, os mesmos cuidados devem ser tomados e o tecido deve ser bem acomodado na camada anterior com a ajuda do adesivo spray. Depois que a última camada de reforço estiver em seu lugar, o laminado terá um trecho sólido de fibra de vidro com aproximadamente 100 mm de comprimento. Essa camada sólida é conhecida como freio e é muito utilizada em grandes e pequenas infusões. Como a permeabilidade da resina na fibra de vidro sólida é muito menor do que no laminado, o fluxo de resina irá frear ao atingir o laminado sólido, possibilitando que a frente de resina fique mais homogênea e a resina não sature as linhas de vácuo muito rapidamente. Novamente, é preciso acomodar o tecido de fibra com uma espátula para que não se formem vazios entre ele e as arestas da placa, o que prejudicaria a uniformidade da linha de resina. Agora que já temos as camadas de tecido e material de núcleo montados, podemos aplicar a segunda camada de PillPly. Assim, como no tecido, se for necessário, é possível fazer cortes nos vértices da placa para facilitar a acomodação. Sempre mantenha o material mais esticado possível para evitar marcações na superfície do laminado. O PillPly é um tecido desmoldante que também é responsável pelo acabamento da superfície da peça, então ele deve ser acomodado com o mesmo cuidado que as camadas anteriores, novamente com a ajuda de uma espátula. Nessa etapa, devem ser montadas as linhas de resina e vácuo no sistema. Essas linhas são formadas por tubos em espiral, ou espiradutos, que possibilitam que a resina corra através deles sem interrupção do fluxo. É importante utilizar espiradutos com uma boa espessura de parede, para que a pressão do vácuo não colapse os tubos e interrompa o fluxo. Para que a resina chegue aos espiradutos, estão utilizadas conexões T, que vão ser ligadas às mangueiras de vácuo e resina. No caso do espiraduto de meia polegada, a conexão T pode ser posicionada no interior do tubo. Já no espiraduto de 3/4, o tubo deve ser cortado e suas pontas fixadas no T.
Para que o tubo em espiral não fure o filme de vácuo, é importante que ele seja envolto em uma faixa de Pillply. Essa faixa normalmente mede 200 mm e pode ser fixada novamente utilizando um adesivo de contato. Com as linhas já preparadas, podemos agora posicioná-las no laminado. A linha de vácuo deve ser fixada acima da camada de fibra de vidro, que servirá como freio, o mais afastada possível da linha de resina, que deve ser fixada em cima da aresta da placa de PVC. Com as linhas fixadas, podemos agora posicionar o filme de vácuo. Para o teste de permeabilidade, é importante ter uma boa sobra de filme para que possamos esticá-lo bem na superfície do laminado. É em cima dele que vamos marcar as posições para que possamos coletar os dados que precisamos do teste. Por essa razão, vamos utilizar uma bolsa de 2,10 m por 1,20 m. A melhor forma de começar a posicionar o filme de vácuo é fixar as 4 pontas no tack tape. Dessa forma, evitamos que durante a colagem das arestas, o filme possa torcer, o que dificultaria sua acomodação. Para fazer isso, retiramos a fita de proteção do tack tape somente na região dos vértices, evitando a contaminação de outras partes. Para melhorar a acomodação da bolsa, é importante adicionar vincos ao longo de seu perímetro. É importante medir para que eles sejam distribuídos de forma igual em arestas opostas. É muito importante que o sistema de vácuo tenha vincos nas posições de maior variação de espessura, como nos vértices do material de núcleo, por exemplo. É comum que os vincos sejam pontos com vazamento no perímetro da bolsa de vácuo. Portanto, verifique muito bem se não há nenhuma abertura. A melhor forma de fazer um vinco começa com a determinação de sua posição. Depois é preciso tirar uma faixa de 15 a 20 mm de fita protetora do tack tape. Então, colamos um outro pedaço de fita selante na tack tape que já está posicionada no molde. Fixamos então o filme de vácuo em um lado da tack tape, antes de tirar o restante da fita protetora do outro lado e terminar a fixação. Aperte bem todo o perímetro do ambiente de vácuo, pressionando o filme contra a tack tape para diminuir ao máximo as chances de vazamento. Com o filme colado na tack tape, estique a bolsa de vácuo sobre o laminado e tente não formar dobras na área da placa. É interessante deixar uma sobra de filme acima das conexões T. Pressione a bolsa de vácuo sobre a conexão destinada para a entrada de vácuo, fazendo com que ela adquira o formato dessa peça. Agora, posicione um pedaço da tack tape em volta da conexão e faça um furo na bolsa nessa região. É nele que a mangueira será posicionada, e a fita selante vai garantir que ela fique bem vedada. Essa será a mangueira de vácuo e ela deve ser ligada ao trap. Um registro deve ser adicionado também para que seja possível controlar o vácuo. Abra o registro da mangueira de vácuo devagar e vá esticando a bolsa sobre o laminado à medida que o ar for sendo retirado da laminação, lembrando sempre de manter o mais esticado possível na face superior da placa, para que seja possível fazer as marcações de distância nela. Da mesma forma que fizemos quando acomodamos as camadas de vidro do Alter Skin, precisamos acomodar muito bem o filme de vácuo nas curvas do laminado, para que não sejam formados vazios. Assim como antes, esses vazios vão conduzir mais facilmente resina, mascarando o resultado do teste. Vamos agora posicionar a mangueira de resina. Ela deve ser grande o suficiente para chegar ao recipiente, que deve estar abaixo da altura do laminado. Desse jeito, a gravidade não vai influenciar o fluxo de resina, que será movimentada apenas com o gradiente de pressão criado pela bomba. Precisamos conformar novamente a bolsa no formato da conexão T e isolar a região com um pedaço de tack tape antes de fazer o furo no filme de vácuo. Como o vácuo já foi aplicado à peça, essa etapa deve ser mais simples. Nesse trecho da mangueira,
também deve estar presente um registro, para que seja possível fazer o controle do fluxo de resina. Com tudo montado, é necessário verificar se existem vazamentos. Para ter mais precisão, aqui utilizamos o aparelho de ultrassom, mas é muito fácil notar a existência de vazamentos tanto visualmente quanto pelo som. Qualquer vazamento pode ser prejudicial tanto para o teste de permeabilidade quanto para o processo de infusão como um todo. Portanto, é preciso de muita atenção durante essa etapa. É importante verificar todo o perímetro da peça, além da entrada de resina, saída de vácuo e a conexão entre as mangueiras e o treco. Depois de garantir que não há vazamentos, é hora de marcar as linhas da frente de resina na bolsa de vácuo. Começamos marcando uma linha imediatamente em frente à entrada de resina, com a ajuda de uma caneta e uma régua de metal. Utilizando uma trena, marcamos na bolsa a posição de mais de 10 linhas espaçadas em 100 mm acima da placa de PVC. Utilizamos então a régua de metal para marcar as linhas, e em uma das laterais da placa, marcamos quais posições que elas se encontram. Antes de ficar exposto à resina, é necessário colocar os equipamentos de proteção individual. Novamente, eles são a máscara PFF2, os óculos e as luvas. É importante ter o cuidado para que a bolsa de vácuo não seja danificada nessa etapa. A temperatura ambiente deve ser verificada e deve estar próximo dos 25 graus Celsius, para que a viscosidade não seja diferente do que o fabricante informou no datasheet do produto. Vamos utilizar aqui um dosador de catalisador para medir a quantidade adequada para essa infusão. Vamos utilizar um recipiente com 6 kg de resina com 1,5% de catalisador, totalizando 90 ml. Com o catalisador depositado no recipiente, é preciso misturar bem a resina por pelo menos 2 minutos. É importante anotar o momento em que a catalisação é iniciada e não perder tempo a partir dessa etapa, porque a partir disso, normalmente se tem apenas 45 minutos até que a resina entre em estado de gel. Esse parâmetro pode ser controlado em função da quantidade de catalisador e do tipo de resina. Mas aqui estamos usando resina poliéster insaturada com baixa viscosidade para infusão, então o tempo máximo de gel é de 45 minutos mesmo. Colocamos então o balde de resina na sua posição abaixo da altura do laminado e podemos iniciar a infusão. O cronômetro deve ser disparado no mesmo instante que o registro da resina for aberto, marcando então o início do teste. É a partir desta etapa que vamos retirar a informação que mais nos interessa no cálculo da permeabilidade, que é o tempo que a resina leva para alcançar cada uma das marcações de distância que fizemos na superfície da bolsa. Medir a temperatura do laminado durante a infusão é uma boa maneira de ter algum controle sobre o processo, já que a temperatura começa a subir bastante perto do gel time da resina. Normalmente, o fabricante fornece um datasheet a temperatura em que a resina passa do estado líquido para o estado de gel.
nosso experimento, retiramos 10 pares ordenados que informam a distância em que a resina percorreu e o tempo que demorou para isso. A partir disso, podemos calcular os valores das distâncias ao quadrado, como apresentado no gráfico à direita, e traçar uma linha de tendência linear que representa o comportamento dos dados. Recuperando a lei de Darcy, podemos discutir as variáveis envolvidas na equação. A primeira variável é a porosidade. No caso desse laminado, o valor é de 0,5. A viscosidade do sistema de resina utilizado foi de 180 CPS, o que no sistema internacional equivale a 0,18 pascal/segundo. Ao nível do mar, conseguimos alcançar uma atmosfera, ou 101.325 pascal. Falta então calcularmos o valor de L² sobre T. L² sobre T é o coeficiente angular da linha de tendência linear utilizado para representar os dados que coletamos durante a infusão. Ele pode ser calculado a partir desta equação aqui na tela, onde T barra e L barra são os valores médios de tempo e distância percorrida, respectivamente. Fazendo essa conta, chegamos a um resultado de 1,13 elevado a menos 3 metros quadrados por segundo. Com todas as nossas variáveis e unidades compatíveis com o sistema internacional, podemos utilizar a lei de Darcy para chegar ao resultado da permeabilidade, que nesse caso foi de 5,02 elevado a menos 10 metros quadrados. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. É assim que se faz um teste de permeabilidade. Existem outras formas também, mas essa aqui é a mais comum. Se você tem interesse em aprender mais sobre a teoria e prática do processo de infusão a vácuo, recomendo a você a leitura do livro Processo de Infusão a Vácuo em Composites, do Jorge Nasser, CEO do Grupo Barracuda. Obrigado e até a próxima.